Oi, terceiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bom? Vamos iniciar então a nossa aula de geografia, crianças, no dia de hoje, tá bom? Nós vamos dar continuidade à apostila e hoje a gente vai iniciar a unidade 8, que está na página 22 e na página 23, com o título Conservação Ambiental, tá bom? Então pega seu material, fica atento à leitura dos textos e aos grifos, tá bom? Então, quando a gente fala, pessoal, em conservação ambiental, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de qualidade de vida. Por quê? Porque a gente está falando em respeito à natureza, ao ambiente, aos cuidados, né, do meio ambiente, da onde vem o nosso sustento, aonde nós vivemos e a importância realmente de cuidar bem. Por quê? Porque é nós que usufruímos de todo esse ambiente. Então, é nossa responsabilidade cuidarmos dele. Nessas páginas, na página 22 e na página 23, nós vamos realizar a leitura de imagens, né? Então, nós temos algumas crianças aqui realizando algumas atitudes. O que vocês acham, pessoal, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a coleta seletiva, a separação correta dos materiais, que é uma atitude muito correta, né? Muito interessante. E você aí na sua casa, você faz a separação correta? Na escola nós fazemos, não é? É muito interessante, por quê? Porque a gente tem a atitude, a consciência de estar fazendo uma atitude correta, uma atitude boa. Se a gente observar o rosto dos personagens, né? Olha a alegria do ambiente, a importância do cuidado de um ambiente limpo, não é? Muito bem. Continuando, vamos lá. Na primeira página, o subtítulo traz Repensando Nossas Atitudes, porque tem a ver realmente com a nossa postura, como agimos. Conforme estudamos, o atual crescimento do consumo de produtos, ele tem gerado um aumento na exploração dos recursos naturais que estão disponíveis. Consequentemente, isso há uma geração maior da quantidade de lixo que produzimos. É fundamental refletirmos sobre os nossos hábitos, no sentido de pensar sobre o que realmente precisamos consumir. Ou seja, nós devemos avaliar a real necessidade de adquirirmos novos produtos, sejam eles alimentos, brinquedos, roupas e etc. Quando consumimos apenas o que necessitamos, nós evitamos o uso dos recursos naturais na fabricação de novos produtos e o descarte do que já foi usado. Então vamos lá, pega seu grifo, olha aqui. Quando consumimos apenas, né, o que necessitamos, evitamos o uso de mais recursos para a fabricação desses novos produtos e o descarte do que já foi usado. Então, aqui nós falamos realmente da consciência. Será que é necessário? Onde a gente tem a atitude de não desperdiçar, de não ter um consumo realmente exagerado, desnecessário. Essas ações ajudam a diminuir a geração de lixo. Olha que importante aqui. Evitar o desperdício também é uma forma de contribuir com a conservação dos recursos da natureza. Esse conjunto, né, de atitudes nós chamamos de consumo consciente. É estar consciente. Você pode utilizar, mas de uma forma realmente pensada, cuidada, consciente, né, do que a gente está fazendo. Muito bem. Nas próximas páginas, nós vamos então agora falar sobre algumas atitudes que nós podemos realmente ter e devemos ter para ter cuidado, para valorizar, para conservar e cuidar dos recursos naturais que estão disponíveis. A primeira é o que fazer com o lixo. Então, vamos observar a imagem. Olha aqui nessa imagem, né? Aqui nós temos um caminhão de lixo que está despejando toda essa quantidade de lixo num aterro sanitário. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é a quantidade. Vejam, pessoal, o quanto de lixo, né? O quanto de um caminhão só. Então, aqui a gente está falando de um caminhão só. Você já percebeu a quantidade de lixo que produzimos todos os dias? Agora, vamos imaginar, né, o quanto lixo é gerado por mês quando a gente fala de uma cidade.
a quantidade de pessoas da população que geram, que produzem esse lixo. E nós não estamos falando de um dia só, nós estamos falando de um longo período, né, de tempo. Em 2017, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a BRELP, a geração total de resíduos sólidos no país foi de 78,4 milhões de toneladas. Resíduos sólidos. O que é resíduos sólidos, Tia Rê? Quando a gente fala em resíduos sólidos, então vamos lá, ó, resíduos sólidos são as embalagens plásticas, papéis, vidros, metrais, entre outros, que são descartados após o uso e que podem ser reutilizados e reciclados. Também são conhecidos como materiais recicláveis, né? Nós trabalhamos muito com essa proposta no nosso colégio, sempre conscientizando, sempre trabalhando vocês com materiais recicláveis. Ainda há os resíduos sólidos, que são os orgânicos, os restos de alimentos, né? Que são chamados os materiais orgânicos, que também têm a sua utilidade. Eles podem ser reutilizados como adubo natural. Nós falamos muito isso quando a gente conversou sobre os tipos de solo. Por exemplo, o solo umífero, né? É um solo que ele é bastante fértil e ele tem bastante nutrientes. E essa é uma característica onde nós podemos utilizar os fertilizantes, adubo também natural. Agora vamos entender um pouquinho o que é coleta seletiva. Então, ao consumirmos produtos, nós descartamos resíduos que podem ser reaproveitados e reciclados, como, por exemplo, olha, os pacotes de bolacha, latas de refrigerante, potes de vidro, caixas de papelão, enfim, muitos outros produtos. Então, a coleta seletiva, o que é? A coleta seletiva, ela é um recolhimento diferenciado de resíduos que foram anteriormente separados. Então, não é tudo junto, daí a importância de você fazer a separação, cada um com a sua característica, para quê? Para que ele possa ir para o caminho, né, de ser reaproveitado. Então, esses materiais, eles são enviados para as indústrias de reciclagem e são transformados em outros produtos. Então, tá aí a utilização, a importância desse trabalho. Observe abaixo as lixeiras para materiais recicláveis e orgânicos, que estão dispostas em muitos lugares, como praças, supermercados, escolas, empresas, né? Na rua, a gente vê, nos espaços públicos tem, nos espaços privados, todos esses têm. Aqui são as imagens, olha só, da coleta, onde cada cor e a própria essa identificação aqui, dizendo qual é o tipo de material que você deve descartar. Então, aqui, nós já estamos fazendo, crianças, a separação. Já estamos tendo a nossa consciência, fazendo a nossa parte. Então, além da gente pensar no que realmente é necessário, a atitude de consumir, se realmente eu preciso, quando há real necessidade de você descartar algo que você consumiu, que nós façamos também a separação correta, tá bom? Vamos lá. Vamos observar um pouquinho essa imagem. Então, aqui nós temos, né, os tipos de resíduos descartados nessas lixeiras. Então, nós temos 3 lixeiras. Eles são iguais? O que vocês acham? São iguais ou são diferentes? São diferentes, né? Olha só, aqui nós podemos observar que nesse lixo é um descarte de material orgânico, onde nós temos restos de alimento, cascas, enfim. No outro nós já temos plásticos e outros similares, tá bom? A reflexão sobre o consumo consciente, ela envolve algumas atitudes, a ação do cidadão, a atitude consciente. E nós chamamos, né, essas ações de 3 R's. O que significam esses 3 R's? Então, significa reduzir, reaproveitar, ou também o termo reutilizar, e reciclar. E agora nós vamos falar de cada uma dessas ações. Então, o que significa reduzir? Quando eu falo reduzir,
Reduzir é reduzir a quantidade de resíduos, né, que nós podemos produzir, tendo a consciência de reduzir a quantidade que consumimos no dia a dia. Então, antes de você consumir algo, você precisa se perguntar: mas será que eu preciso mesmo disso? Que tipo de resíduo, de lixo ele vai gerar? Reaproveitar e reutilizar. Então, reaproveitar e reutilizar são diversas embalagens que podem ter outras finalidades sendo reutilizadas. Por exemplo, o nosso exemplo aqui do livro, uma garrafa PET, ela pode se transformar num lindo vaso, pode se transformar em um brinquedo, não é? Você pode até fazer e doar para uma pessoa. Então, existem diversas formas de reaproveitar do que simplesmente jogar no lixo e descartar. Reciclar, né? Muitos resíduos que descartamos, eles podem ser processados de modo que a sua matéria-prima, a matéria-prima que vem de um recurso natural disponível, ela pode, depois desse processo industrial, ser aproveitado para fazer um outro produto. Então, não há necessidade de você ir buscar e retirar novamente um recurso natural. Daquele produto já existente, ele passa por um processo onde se reaproveita aquela matéria-prima. Isso acontece, pessoal, com os vidros, plásticos e alguns tipos de papel. Eu já mostrei para vocês uma vez na sala de aula um caderno da Rê, que ele tem folhas recicláveis. Ele é feito da matéria-prima que já foi utilizada para fazer um papel, não é? Muito bem, vamos lá. Continuando. Nessa página também, vocês vão realizar a sessão jogo rápido, tá bom, pessoal? Então, com base, né, no que conversamos na aula, responder o que são os 3 R's. Responda resumidamente, tá bom? O que significa, né? A questão dos 3 R's, as letras iniciais. E de que maneira você, criança, você contribui, pode citar uma atitude sua no dia a dia para realizar essa atitude de conservação, de reaproveitamento. Agora vamos falar sobre o percurso dos resíduos. Para onde vai tudo isso? Como é que isso acontece? Então, em casa, né, resíduos como o que mais nós utilizamos, então sempre o plástico, o papel, o vidro e o metal, eles devem ser separados e enviados para a coleta seletiva. Já resíduos, né, que não poderão ser reciclados, por exemplo, como o resto de alimentos, eles podem ser separados para a coleta comum, não a coleta reciclável, mas sim a coleta de lixo normal, ou também transformar alguém, se você tem algum jardim, alguma horta, enfim, fazer essa compostagem em casa. As lixeiras, ela deve estar sempre fechada. Para quê? Para evitar o acúmulo de água e para que também atraia animais que podem causar doenças, até animais peçonhentos, né? Evitando também a proliferação, o mau cheiro, enfim, tá bom? O caminhão da coleta seletiva, como que isso funciona? Então, ele percorre os bairros, recolhendo esses materiais que são separados pelos moradores. Tem bairros que têm dias determinados, diferente da coleta de lixo, né? Ele também tem dias específicos que eles passam nas ruas recolhendo esses materiais. Já esses resíduos comuns, eles são esse serviço separado, como a Rê falou, que é de responsabilidade um serviço público, onde a prefeitura faz a coleta do lixo normal, tá bom? O material reciclável, ele tem um caminhão específico também identificado com esse símbolo. Os resíduos da coleta seletiva, eles são levados para uma usina de reciclagem. E lá acontece todo o processo que a Rê falou para vocês, né? Eles são separados. Por que eles são separados, Rê? Se eu já separo também. Porque cada um tem um processo de transformação. Como ele vai ser destinado à fabricação de um novo produto, ele tem um processo que ele passa. Então, nessa usina de reciclagem, ele também passa por uma separação. Os resíduos da coleta, eles são destinados aos aterros sanitários.
Lá os resíduos são depositados em uma camada impermeável, lembra da impermeabilidade, né? Para que não haja contaminação do solo, para evitar, enfim, que passe pelo processo de decomposição, a produção do churume, que pode sim contaminar o solo e os lençóis de água subterrâneo. Além disso, por cima deles, então é colocada uma camada de terra para evitar o mau cheiro e a proliferação de animais, ou seja, não fica a céu aberto, não fica exposto. Tudo bem? Então, aqui tem uma imagem para vocês. Olha só, eles são separados por esteiras, né? O restante. E aí, eles são distribuídos nesses aterros sanitários. É um lugar correto para onde ele tem que ir e não ficar jogado, onde ele passa pelo processo e é coberto também. Tudo bem? Agora, uma atividade prática, pessoal. A fabricação de um jogo com materiais recicláveis. Essa eu sei que vocês adoram. Então, fazendo a prática, é possível reaproveitar materiais? Claro que sim. E produzir brinquedos, né? Jogos, objetos de decoração. E a proposta é para vocês construírem um jogo de dama. Assim vocês podem se divertir com seus familiares também. Então, os materiais necessários são 24 tampinhas de garrafa PET, você pode separar 12 de cada cor, você pode colocar um colantinho em cima, você pode colorir da forma que você achar mais divertido. Utilizar um pedaço de papelão quadrado, nesta medida, a tinta para separar os quadrinhos, preto e branco, e os materiais necessários, tá bom? E aqui segue as orientações. Então, primeiro você tem que riscar o tabuleiro, fazendo os quadradinhos, e depois é só posicionar as tampinhas. Olha que bacana, essa daqui tá com cor, né? São as verdes e as vermelhas. E aí você pode jogar com os seus amigos. Então, é uma prática muito simples, onde a gente vai poder sentir e realizar realmente, puxa, olha que legal, eu aproveitei esse material para algo, revertendo para algo que você pode utilizar, aprender, se divertir. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Ótima aula para vocês, caprichem, realiza novamente as leituras dos textos e eu quero que vocês passem os grifos nessas informações que a repassou nos textos explicativos. Tá bom, pessoal? Boa atitude consciente para vocês. Um beijo!